Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós vamos ter um episódio especial que o tema central vai ser Nossa Senhora Aparecida. E conosco, hoje nós temos duas convidadas, que é a Ana Clara Lambert, que na verdade ela passou por lá de lá da bancada, e a Mafê, que também está aqui conosco e que vai trazer a sua pesquisa, ela e a Ana Clara, o seu projeto de pesquisa sobre fé, espiritualidade, milagres, Nossa Senhora Aparecida, justo hoje, no dia de Aparecida. Então, esse programa ele foi feito especialmente para esse dia, aqui no nosso podcast 1818. Mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Eu vou pedir para você clicar aí no sininho, deixa teu like e, por favor, comente os episódios, porque é sempre muito importante para nós, porque dá muita relevância para o programa. Bem, então vamos lá. Apesar de eu já ter falado os nomes, né? Ana Clara, apesar Olá. de apresentadora também do 1818, fala pro pessoal quem é você. Oi, pessoal, eu sou a Ana Clara. Eu acho que vocês que acompanham o programa já me viram por aqui antes. Mas hoje vai ser uma proposta um pouco diferente, porque eu vou contar para vocês um pouco do meu trabalho, junto com a Mafê, sobre que nós estamos escrevendo um livro-reportagem sobre Nossa Senhora Aparecida. Só o contexto, né? Nós estamos fazendo jornalismo, então nosso trabalho aqui vai ser um trabalho não só indo para o lado da espiritualidade, mas um processo do jornalismo mesmo, né? Então, Muito bem. E Mafê, quem é você, Mafê? Bom, eu sou a Mafê, meu nome é Maria Fernanda, mas todo mundo me chama de Mafê, então, Mafê. Sou estudante do 4º ano de jornalismo da Faculdade Casper Libero. Junto com a Ana, eu tô escrevendo esse projeto sobre Nossa Senhora Aparecida, né? Esse livro-reportagem. Sou taurina e só comecei a acreditar que eu realmente era taurina na primeira semana de faculdade, quando a Ana me convenceu de que isso existia. E que você era taurina? Exatamente. Ela falou, você é taurina? Eu falei, sou taurina. Exato. Ela me convenceu, eu falei, então agora eu sou taurina. Falou. Ela deu um argumento tão bom que eu falei, tá, não tem como eu argumentar contra isso. Entendi. Então vai fazer 4 anos que você é taurina. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi. Bom, então, meninas, nós vamos ter que começar essa nossa conversa, acho que onde tudo começou, né? E talvez isso tenha começado antes da faculdade, antes de vocês chegarem lá. E eu vou começar pela Mafê, né, perguntando se você vem de uma família católica, se Nossa Senhora Aparecida, apesar de ser padroeira do Brasil, independente de religião, vocês vão falar sobre isso, né? Ela é muito respeitada, independente de religião, né? Esse ente, né? Mas você, como que é você vem de uma família católica, você já tinha a presença de Maria na sua formação? Fala um pouco para nós, antes da gente efetivamente entrar no projeto de vocês. Então, eu venho de uma família católica, mas isso não é muito aparente. Por quê? Porque o meu pai, ele segue o catolicismo. Mas o meu avô, ele era médium, então ele era kardecista. E a minha mãe, ela fala que ela é católica não praticante. Tá, Ao mesmo tempo, ela segue muito mais o kardecismo, mas ela não frequenta centro espírita. Ela lê muito sobre o assunto, então ela lê o livro dos espíritos. Em todo cômodo da minha casa que você for, você vai achar um livro dos espíritos em algum canto. tá. É de praxe. Ela contou outro dia, ela tem 360 e poucos livros espíritas, romances espíritas. Ela sabe tudo. Se você Tudo. perguntar, ela é praticamente uma enciclopédia sobre o assunto. Que Mas legal. ela não frequenta a igreja. Ela vai no centro espírita esporadicamente. Mas é muito isso dentro de casa, né? Uma parte da minha família que é espírita, porque meu avô era médium, meu avô sonhava, meu avô benzia a casa, meu avô fazia Tá. tudo. E esse lado que é mais católico, mas ainda assim, meio com o pé atrás, sabe? Meu Tá. pai vai na igreja todo domingo. Tá. A minha mãe, eu não lembro a última vez que eu vi ela indo numa igreja. Entendi. Mas Maria também tá em todo canto nesse sentido. Na Tá. minha casa tem uma escada, né, que desce. Olhando pra escada, tem 2 Marias. Uma de Fátima, porque minha mãe é Dirce de Fátima, né? Então, e uma Aparecida. Toda vez que a gente troca o carro, praticamente todo ano, a gente, tipo, não troca o carro todo ano, mas praticamente todo ano, a gente precisa levar a chave do carro até a cidade de Aparecida, Tá. porque meu pai fala que tem que benzer. Tá. Então começou daí, porque eu cresci indo em Aparecida, né? Porque tinha que benzer a chave do carro. Entendi.
E aí foi como descobri, assim, essa devoção. Tá. Na verdade, são tradições e ritos. Todas as famílias, a gente percebe aqui no 1818 o quanto, né, a família traz de influências na formação religiosa da pessoa que aqui vem para contar a sua história. Geralmente na adolescência a gente dá umas balançadas, né? E às vezes ou vai para uma outra religião ou simplesmente não pratica nenhuma delas. Mas o importante, eu acho que a sua família é muito a cara do Brasil, né? Quer dizer, você tem ali o pai que é católico apostólico romano praticante, sua mãe que vem de uma origem kardecista e que também segue, né, de alguma forma, a doutrina ou a filosofia kardecista, e é bem a cara do Brasil. E Maria, né, Nossa Senhora aí, hum, hum, ligada, né, a todas essas crenças. E Ana Clara, você pode nos dizer um pouco como que Maria acontece na sua vida? Ok. Eu não tenho uma formação católica, nenhuma, assim, não cresci dentro desse ambiente, mas eu tenho 2 exemplos muito grandes na minha vida, que são minhas avós, e elas têm fés muito profundas e que sempre me marcaram muito. E pensando em uma das minhas avós, ela é da Legião de Maria. Então ela tem essa identidade com a figura de Maria, inclusive nós fomos atrás, né, entrevistamos a Legião para descobrir um pouco mais como é esse trabalho. E é um trabalho muito bonito, né, elas se chamam de o braço espiritual da igreja, e elas acham que a partir da oração delas, de rezar o terço, esse ato de ligação com Maria, elas vão conseguir mudar o mundo. Então eu tenho essas 2 figuras muito centrais, minha outra avó também tem essa participação dentro do catolicismo muito forte, uma fé muito forte, então sempre foram exemplos muito positivos para mim. E em relação à figura de Maria, né, a figura dessa mãe, né, então eu acho que para mim essa conexão com a personagem aqui que nós seguimos, né, conhecer Nossa Senhora Aparecida, foi por essa herança das minhas avós. Tá, entendi. Agora, eu acho que a gente chegou num ponto importante, que é o que levou vocês num TCC de uma faculdade de jornalismo, na área de comunicação social, escolher um tema que é um livro-reportagem, é isso? Certo. Uhum. Cujo tema é discutir Maria. Mas qual é o grande objetivo desse trabalho? É falar sobre Nossa Senhora, sobre a premissa católica, sobre a premissa dos milagres, da fé popular. Então, na verdade, são duas perguntas, né? Uhum. Primeiro, o que levou vocês a isso? E segundo, qual que é o viés que vocês buscaram? Então, Uhum. quem me responde? Tá. Ó, eu acho que uma coisa o começo foi, a gente estava com muitas ideias, mas a gente não tinha ideia do que a gente ia fazer. Uma coisa a gente tinha certo desde o começo da faculdade, que a gente ia fazer TCC juntas. Uhum. Era uma coisa que a gente já sabia. Não, desde o primeiro ano, a gente falou assim: "Não, TCC a gente faz juntas". Tá. É isso. A gente porque na nossa faculdade tem muito o princípio de fazer TCC em grupo, né, então a maior parte dos trabalhos são feitos porque não são monografias, existe a possibilidade de uma Aí monografia, seria individual. aí seria individual, Tá. mas existem muitas possibilidades de trabalhos em grupos. E a gente já falava assim: "Não, a gente vai fazer juntas". Mas a ideia surgiu da Mafê, que foi uma das suas visitas, não foi? É que assim, dentro da cidade de Aparecida, a gente tem a Sala dos Milagres, né. E é um fenômeno bastante engraçado aquela sala, porque você tem uma amplitude de objetos, que não necessariamente tem uma ligação entre eles não têm uma explicação do porquê eles estão ali. Você entra na sala, não tem uma placa falando o que aconteceu. Você tem que ir desvendando o mistério da Sala dos Milagres, porque é praticamente isso. E existe um projeto bastante interessante, que era o que eu pretendia fazer de TCC, que é o Museu das Coisas Banais, que ele é um acervo online criado em 2014, que ele conta a história de objetos banais. Então, eles têm a ideia de objetos memória. O que é o Museu das Coisas Banais? Você pode colocar o que você quiser no acervo do museu. Então, se eu, hoje em dia, sei lá, eu quiser colocar a ampulheta, por exemplo, eu posso. E aí eu posso, eu mesma, colocar o significado, não histórico, né, no caso, mas emocional do objeto pra mim. Tá. E nisso ele adquire valor. Entendi, porque ele é banal pro outro, mas pra você faz sentido. Exatamente.
E eu olhando a Sala dos Milagres, isso em abril de 2022, eu fiquei pensando, é um pouco isso, né? Esses objetos eu não entendo, mas eles têm significado atribuído por quem entregou. Sim. Alguns não têm explicação. Eu não sei porque algumas pessoas deixam relógios. Não entendo porque isso acontece. Não entendo porque alguns têm datas de nascimento e de morte. Não faz sentido pra mim, mas pra quem deixou faz. E isso ficou na minha cabeça. E eu falei, isso é história, é narrativa. Tem algo mais narrativo do que esses objetos? Não tem, porque é a história das coisas banais, né? O milagre, às vezes, ele tá nas coisas banais. Isso é interessante, porque a palavra milagre não é associada diretamente à palavra banal. Sim. Até porque... Tem até um distanciamento, né? Exatamente. E aí, eu lembro, nunca vou esquecer disso, que era, acho que era 7 horas, tava voltando pra casa, mandei mensagem pra Ana. TCC. É quase um museu das coisas banais. O que a gente faz? E aí a ideia foi evoluindo a partir daí, né? Sim. E aí chegou em Nossa Senhora Aparecida, porque a gente viu que a gente não ia conseguir absorver e falar tudo que aqueles objetos tinham pra contar se a gente não contasse quem era a santa. O porquê, o quem levava as pessoas a colocar esses objetos lá. Então a gente viu que tinha uma necessidade não só de falar sobre aqueles objetos, falar sobre a Sala dos Milagres, que é a Sala das Promessas, tinha algo muito maior por trás daquilo. E que a gente não ia conseguir arranhar nem a superfície daquele assunto se a gente não fosse ainda mais profundo nesse assunto, né? Agora, vamos lembrar que esse programa está indo ao ar no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, né? Onde vocês sabem, romarias do Brasil inteiro, a Dutra fica repleta de pessoas indo para lá, pessoas que vão para pagar milagre, né? Pagar milagre é uma coisa esquisita, né? O termo, mas é honrar, né? Aquilo que foi prometido. E eu acho importante no dia de hoje vocês pontuarem historicamente Maria, Nossa Senhora Aparecida. Então, um pouco da história, né, do Rio, como foi encontrada. Vamos contextualizar um pouco isso, porque quem está nos assistindo também, muita gente é devoto de Maria, mas não sabe exatamente essa história, né? O que está por trás desse achado, como é essa imagem, na verdade, né? Enfim, como que vocês podem historicamente contextualizar Nossa Senhora? Quer que eu vá? Pode ser. Essa imagem ela é encontrada em 1717 por 3 pescadores. Eles encontram primeiro o corpo, porque o que estava acontecendo é que tinha uma comitiva que vinha, né? Porque antes de ser Aparecida, esse nome, a gente tá falando de uma área da vila de Guaratinguetá. E aí, essa é uma área bastante movimentada, porque a gente está no caminho entre São Paulo e Minas Gerais. Então, comercialmente, é uma rota muito frutífera. E, numa dessas, em 1717, passa uma comitiva do... Conde de Assumar. Isso. Ele tinha acabado de assumir como sendo o governador, vamos dizer assim, de São Paulo e Minas. Então era como se fosse a caminhada dele pelo lugar que ele tinha acabado de assumir, entendeu? É, praticamente uma passeata, né? Uma Isso. comemoração. E uma cidade, uma região, porque não poderia nem ser chamada de cidade, né? Era uma vila, assim, minúscula, muito pequena, mas que foi escolhida para ser palco das comemorações, porque o conde ia passar por lá. Eles precisavam de peixe. Só que o rio Paraíba, que é o rio mais próximo, não estava em época para isso. Ou seja, para alimentar uma comitiva de um governador, eles precisariam de muito mais do que o rio poderia prover naquele instante. Então eles mandam os pescadores vão, ficam horas ali, não conseguem pescar absolutamente nada, e aí eles encontram o corpo da imagem. Por algum motivo decidem jogar a rede de novo. Encontram só a cabeça, que já é Num rio tão grande, já quase é... uma agulha num palheiro, né? Exatamente. E depois que eles encontram a imagem, começa quase como uma multiplicação dos peixes. Eles jogam a rede de novo, porque o rio começa a se agitar, e eles pegam vários e vários peixes. E daí começou uma devoção de início dos pescadores com essa figura Aparecida, né? Por isso Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu no rio, né? Sim, e vale mencionar porque a gente fala que Nossa Senhora Aparecida ela é a junção de duas grandes festas nacionais, que é Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Conceição. Porque a imagem em si de Nossa Senhora Aparecida, ela é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que era a fé, a padroeira de Portugal e das colônias. E que vem com a colonização portuguesa. Exatamente. Então era a fé
do colonizador. E aí nós tínhamos Nossa Senhora do Rosário, que era a fé muito dos escravizados. Que é a nossa dos homens pretos, né, que Isso. Exato. E, inclusive, a gente chegou nas nossas pesquisas falando que ela tem uma relação muito próxima com Santa Efigênia, né? Sim. É. Que o manto que Nossa Senhora do Rosário usa foi entregue por Efigênia, né? Então, é muito interessante ver essas grandes conexões que existem, né? Então, a própria Nossa Senhora Aparecida já surgiu como uma junção das fés que tinham naquele momento. sim. Então, foi fácil também pensar que os pescadores associaram a fé àquela imagem. Ficou mais fácil de absorver, né. Sim, porque já Uhum. estava dentro do imaginário. Tanto é que, a princípio, o nome dela era Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Depois que ela virou, Ainda é, que ninguém é, fala dela dessa virou forma. só É, Aparecida, né? é. Agora, qual foi o momento que ela deixa de ser apenas uma imagem e passa a ter essa potência, né, enquanto depois padroeira do Uhum. Brasil e milagres e essa fé que move pessoas do mundo inteiro, né? Sim. Mas o Brasil, a América Latina, tem vários movimentos aqui para o santuário de Aparecida. Mas qual foi o momento que, pela pesquisa de vocês, pelas andanças que vocês fizeram, pelas pessoas que vocês escutaram, que ela passa a ter esse caráter, né? De milagreira, de... Qual foi esse momento? É muito uma construção, Tá, porque desde 1717 são muitos os milagres que são atribuídos a ela. Então não é só esse do Rio Paraíba, mas tem milagre de vela que apaga e depois acende, tem crianças que são salvas, enfim. Mas é uma construção no sentido de que toda essa simbologia dela, como a amálgama das duas grandes fés nacionais, ela é literalmente construída, né? É de certo interesse ter uma sim. padroeira nacional Que dessa maneira. integra. É, exatamente. E ao mesmo tempo ela conversa com o povo brasileiro de uma maneira que outras figuras, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, talvez não conversariam tanto quanto a Aparecida. Porque ela foi meio que feita para isso, né? A narrativa dela foi Entendo. construída em todo esse sentido. Então, quando a gente entrevista professores, até a secretária de turismo de Aparecida falou isso, que você tem no Brasil um povo muito machucado, né? Um povo que passou por milhares de mazelas, E assim. passa ainda, né? Exato. E em Nossa Senhora Aparecida, você tem quase literalmente a mãe. É a santa brasileira. Ela é nossa. Ela faz milagres para nós. E isso comunica muito, porque você tem esse povo desamparado e aí você tem uma mão que se estende, né? E aí a narrativa foi Ela crescendo foi e crescendo, crescendo, é. tomando corpo. E é engraçado porque até quando ela é encontrada, toda a simbologia que envolve esse encontro remete a passagens bíblicas, né? É o Uhum. pescador, é o peixe, são as águas que ficam é, agitadas, e dessas águas os peixes começam a se multiplicar. Então, em si, o primeiro milagre foi até a multiplicação dos peixes, né? E Uhum. ali surge a própria imagem para das águas transcender e unificar, integrar, enfim, a fé. É bem interessante, eu acho que essa simbologia e essa coisa imagética, enfim, e o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês, vocês devem ter se deparado muito com essa ideia dos símbolos, né? Uhum. E como é que foi isso? Foi fácil interpretar? O símbolo impactou vocês, essa simbologia, os signos, né, que ela carrega? Eu acredito que são muitos, né? E, inclusive, até não pensando só na parte do que ela representa, mas até na parte física que a gente encontra em relação às construções que existem no santuário, por exemplo. Você dá um passo lá, aqui vai aquele mosaico ou aquele chão ou aquele, sabe, tudo tem um significado. Então, eu acho que são muitas, por exemplo, a gente estava conversando hoje sobre os vitrais que tem lá. Cada vitral tem um Uma objetivo, história. tem uma história. Por exemplo, nos pisos tem peixes, por quê? Então eu acho que hoje é muito fácil você encontrar os significados e essas iconografias de Aparecida, não só em lugares religiosos,
porque ela tá muito no nosso cotidiano. É até uma coisa que a gente aborda muito no livro, que é o conceito do kit, né? Eu não Uhum. sei se pronuncia desse jeito, mas é um conceito de que aqueles objetos, até fora daquele contexto, ele não tem muito sentido. Mas é muito presente, porque ela virou quase que uma marca nacional que você pode encontrar em qualquer lojinha que você pode encontrar um pano de prato com uma imagem de Aparecida. Então eu acho que foi fácil encontrar esses símbolos, esses significados, mas foi difícil se conectar a eles em alguns momentos. Porque parecia tudo muito superficial, no sentido de que ao longo dos anos parecia, pelo menos para mim, parecia que tinha virado tudo um grande comércio, uma imagem que era usada não só no sentido mais simples da fé, no sentido da imagem que foi encontrada por um pescador e que seu primeiro altar foi numa casinha de palha ou uma casinha de pau a pique, sabe? Então, um sentido que hoje você vai, qualquer lugar você vai encontrar várias canequinhas de Aparecida, entende? Então é muito fácil encontrar o símbolo dela, mas sentir o símbolo dela, eu acho que o momento que eu mais senti foi quando a gente conseguiu chegar perto da imagem e que por mais que seja, toda decorada, né, você sente ainda a simplicidade que tá por trás. Tá. A energia que tá ali, né? É. Agora, Nossa Senhora, ela transcende a fé católica? Por Eu tudo que creio que vocês sim, leram, buscaram. com certeza. É. Até pelo panorama dos porque no nosso livro a gente fala não só da história dela, mas a gente pega relatos de pessoas que tiveram milagres ou histórias de devoção. Então e a gente conseguiu um leque muito amplo de pessoas, né, que Tá, não são só católicas. entendi. Quer dizer, não é uma coisa que se atribui apenas aos católicos, Uhum. né? Tem pessoas de todas as orientações que vão para Aparecida, Uhum. né? Inclusive que fazem romaria, enfim. Agora eu tenho uma curiosidade. Eh, Esse tema causou estranheza no meio acadêmico? O que que Olha, vocês sentiram? eu diria que talvez. Vamos lá, Um que os professores pouco, tampem os ouvidos agora lá na É, universidade, na é. faculdade. Mas assim, assim, como é que foi? Porque o objetivo não era falar de religião, não é isso? sim, Uhum. é. Não era falar de Maria sob uma perspectiva de uma religião ou fazer militância por uma determinada Uhum. religião. Vai além, né, Sim, disso sim, sim. tudo. Mas como é que foi a aceitação desse projeto? Porque existe, né, um processo de dar entrada no projeto, de Sim. aceitação, né, de validação, né? Existe todo um rito acadêmico, né? E é claro que se questiona o quanto isso está pautado na razão. Uhum. Um livro jornalístico, né? Uhum. Sim. Reportagem tem que ter um critério também, uma metodologia, né, de escrita, de narrativa e etc, de documentação. Como foi isso? Não foi fácil. Assim, o que eu senti, por exemplo, quando eu falava com outros colegas, Hum, eles falavam assim, eu lembro de um muito específico que falava: "Mas jornalismo é sobre fato, você tá falando de ilusão". é, Porque, né, jornalista ama é meio freudiano nesse sentido, é, né, é o futuro das ilusões total. é. E são não, mas como que você vai provar que o milagre é real? Você não atrás de médico, isso e aquilo. E até a gente explicar que o milagre é só uma forma de falar sobre experiência humana, porque quando a gente pensa em milagre, a gente pensa na fé move montanhas, né? É, Então, coisas gigantescas, né? Os milagres realmente provados, né? Porque a definição de milagre, o milagre tem que ser provado, né? O Vaticano, enfim, a sim, igreja tem sim. que provar por A mais B que o que aconteceu não tem É, explicação exatamente. científica. Mas o milagre em si, como crença, ele pode ser qualquer coisa. E ele é narrativo, porque ele não acontece em si. Não tô sentada aqui e acontece alguma coisa. Você precisa de um contexto, algo que acontece antes. E aí acontece o milagre, e depois as pessoas ainda têm que lidar com as consequências daquele milagre. Porque acontece. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que passou por um trauma gigantesco e recebeu uma cura, esse trauma não foi embora porque ela foi curada. Ela ainda tem que lidar com ele depois. Isso é interessante e é jornalístico nesse sentido da narrativa, porque é um interesse que se tem. É um mistério, né, de certa forma. Mas não é um mistério que tem que ser desvendado por causa do milagre. É algo muito. A gente usa muito de exemplo a Svetlana
Alexeyevich Sim, no Vozes de Chernobyl, né? E ela fala sobre esse trauma coletivo. E sobre essa história oral, né? Que também é muito forte na Rússia. sim. E não é tão diferente assim no Brasil, a história oral. E como Nossa Senhora Aparecida tem isso fortíssimo, isso é jornalismo também, não é Sim. ilusão, entendeu? É narrativa. Eu, Então, eu acho que o jornalista... Já te passo a palavra, Ana. O jornalista, ele conta histórias também, Uhum. né? História de pessoas, né? E é interessante quando vocês resgatam o Vozes de Chernobyl, porque ali foi um fenômeno físico, né? Uma falha técnica, né? Manutenção e etc, etc. Não é o tema aqui nosso hoje. Mas houve um processo anterior, o fato em si, e um processo pós. E é coletivo porque ele não só afetou fisicamente, através de mortes objetivas, mas pessoas que ficaram doentes e que carregaram isso, e outras gerações que foram frutos desse processo e que até hoje está lá, né, ainda gerando problema. Então, é uma história, apesar de ser contínua, mas ela vem afetando gerações e mudando vidas, né? O milagre em si, às vezes a pessoa fala, o milagre, ele não acaba no milagre, né? Na verdade, ele começou muito antes do milagre. O milagre, na verdade, ele é um ponto, né, que pode mudar uma rota ou não, e depois você tem lá todas as Uhum. consequências, inclusive de viver com essa coisa do milagre, porque também vira um peso, né? Dependendo o porquê eu tive esse milagre, né? Eu acho que é uma Exatamente. pergunta que também vem, que é muito que acontece em grandes acidentes, quando muita gente morre e às vezes uma pessoa fica viva e ela depois passa a questionar, isso é fato, por que que ela ficou viva? Ainda mais quando dos mortos tinham pessoas emocionalmente ligadas à pessoa que ficou viva. Então parece que é simples, mas não. Mas não. Aquilo que às vezes parece uma dádiva, às vezes é um peso, né? Então, por isso que eu acho que sim, tem muito fundamento discutir isso, né? Sim, e inclusive uma das coisas que a gente ouviu quando a gente falava que a gente queria fazer um TCC sobre Nossa Senhora foi: "Nossa, mas vocês vão falar de religião? É um terreno muito perigoso para um jornalista". E aí eu remeto ao que a gente ouve muito de um professor nosso, que o jornalista, ele é aquele que testemunha acontecimentos. E não dá pra gente falar que a fé mariana, a fé à Nossa Senhora aqui no Brasil, ela é um grande acontecimento. Você sair, conversar com qualquer pessoa, ela sabe alguém que fala que é devoto, alguém que, eu passei por um milagre e foi Nossa Senhora. Então é um acontecimento. Então foi um impasse que a gente teve muito, que a gente fala assim, mas por que não falar sobre? Precisa ser falado. A gente precisa discutir sobre, entender porque senão, fica mais ainda cria mais mistérios em relação a esse assunto, né. Então a gente queria conversar sobre isso, a gente queria ir atrás. E até É, o fato só não, cortei você sem querer, a gente teve muita dificuldade para alguém aceitar nosso TCC para ser nosso Nossa, orientador. A gente nossa, foi muito difícil. Então até isso foi e a gente teve a resposta, foi assim, coincidências, na semana do do dia dia 12 de 12. outubro, que a gente teve a confirmação de que nosso TCC tinha sido aceitado, né, a ideia, o pré-projeto, e que o Camilo, que é o nosso orientador, seria então o nosso orientador. que ele é alguém que já é do jornalismo, Sim. que escreve livros, Uhum. reportagem, biográficos aí, né? Porque eu já vi também que tem material É. nessa área. Agora, sendo hoje, dia de Nossa Senhora, hoje milhares de pessoas estão celebrando essa data. Por ser um país onde a grande maioria do país vem de uma tradição católica, muitos depois se ramificaram, enfim, mas a grande formação do Brasil vem do cristianismo que vem com Portugal, né, no colonialismo. Por que que essa data, ela, apesar de vocês já terem falado várias coisas, mas por que que vocês acreditam, por que que vocês enxergam que isso se fortalece a cada dia? Eu vou dar um exemplo disso. Eu não sou mais criança, né? Eu já tenho uma idade. E eu vejo que a cada ano, um termômetro, é a Dutra cada vez mais cheia de pessoas fazendo
peregrinação para Aparecida. Isso é um fenômeno social, gerado por questões sociais, ou é um fenômeno tipicamente ou apenas espiritual? Hum. Boa pergunta. Mas algo que a gente foi percebendo é que, na verdade, a fé se transforma. Eu não posso dizer que os pescadores que tiveram a imagem em 1717, eles performavam essa fé da mesma maneira que o devoto hoje. Isso é algo, inclusive, que a gente se deparou na nossa pesquisa. Legal. Porque a gente vê o Santuário Nacional, e o Santuário Nacional ele é um fenômeno bastante interessante. Não só pela comercialização da fé, de Maria como um branding, que acontece, não podemos dizer que não. A gente tem logotipo de Maria, tem a TV Aparecida, enfim. É bastante interessante isso. Mas o santuário, quando a gente vai ver, ele tem aplicativo para o Romeiro, ele tem aplicativo da programação, ele tem aplicativo da missa. Então, de certa forma, é social nesse sentido de que ele tem que se transformar, né? Essa devoção, ela precisa se manter, tanto no sentido do santuário, tem claramente o sentido comercial, mas também isso de que é impossível o ser humano não sofrer, né? O sofrimento, ele tá ligado e enraizado na essência do ser humano, de certa forma, né? O ser humano sempre quer mais. E nesse sentido, o conforto, que é justamente dessa figura religiosa, dessa mãe, que ela aparece e ela traz algum tipo de alento ao filho que tá sofrendo, ela continua sendo interessante. Porque é primitivo, né? A gente fala de um desejo, de uma procura por segurança que não é impossível de desatrelar da figura humana. Porque é a mãe, é o pai, e esse tipo de coisa a gente ouve nos nossos relatos, né? Por exemplo, Maria é a mãe que eu nunca tive. Você ouve isso, né? Tá. É muito interessante Ou seja, nesse sentido. ela literalmente acolhe, né? Exato. E é uma coisa, assim, muito profunda, porque é muito abstrato, né? Uhum. Porque essa mãe não é física, mas ela acolhe, as pessoas se sentem assim. E é real, né? Não é uma Uhum, coisa sim. que a pessoa tá falando da boca para fora. Eu acho que nas entrevistas de vocês devem ter se deparado com situações que, nossa, isso é muito verdade, né? Porque a pessoa passa com muita fé, com muita Sim. convicção. Eu não sei se vocês podem, né? Um spoiler aí, mas citar algum exemplo de milagre que vocês entrevistaram e que foi legal e que vai estar lá no livro de Uhum. vocês. Não sei se vocês podem contar uma Do jeito que a gente experiência. pode falar um pouquinho, uhum. de cada devoto. Podemos, a gente faz esse. Ok. Tá, então vamos lá. Posso começar, então? Uhum, vai lá. Tá, eu vou começar, então, com... a gente contou 5 devotos diferentes, 5 histórias diferentes de Tá. devoção. A primeira que eu vou falar é da Márcia, que, inclusive, vocês podem assistir já um episódio dela aqui com o podcast, que ela já veio. Acho que é o episódio 2 ou 3 aqui É, da primeira temporada. vale a pena, Vale a sim, pena assistir muito esse episódio, conferir. ficou muito bom. Sim. E a história dela é que a mãe dela levou um tiro em uma situação de assalto e a mãe dela saiu sem sequelas. Então, o milagre, nesse caso, foi: a mãe dela levou um tiro na cabeça e não teve nenhuma sequela. O que aconteceu foi, vamos primeiro falar a explicação científica. A bala alojou no maxilar, Aqui é na na mandíbula, mandíbula. e não subiu para o cérebro. Se tivesse subido, a mãe dela teria morrido. Mas qual que é o ponto mais interessante dessa história? É que a Márcia, ela deixa muito claro pra gente que o milagre não aconteceu naquele momento. E que ela não conseguiu, o milagre não resolveu todos os problemas pra ela. Porque, de fato, no momento que ela ajoelhou e pediu pra Nossa Senhora que curasse a mãe dela, que não deixasse que a mãe dela morresse, ou inclusive ela fala, né? Você pode, faça o que for melhor pra minha mãe, mas não deixe ela sofrendo. E foi pra Márcia um momento de que a fé dela foi muito forte naquele momento, mas ela não se sentiu curada 100%, porque após o acidente ela entrou num quadro de depressão absurdo, ela entrou num quadro de síndrome de pânico, em que ela não conseguia nem sair de casa, nem mesmo para cumprir a promessa dela de levar uma cabeça de cera para Aparecida. Então, nesse relato, o que mais foi importante pra mim, o que mais eu absorvi naquele relato, foi o quanto o milagre, ele não é preto no branco.
Então, ela desejou que a mãe dela se curasse. A mãe dela se curou. Mas as consequências disso, o milagre não conseguiu curar. Então teve ajuda, teve essa a Intersecção, intervenção, né? mas o que gerou o milagre e as consequências dele estão até hoje na vida dela. Exato. E aí nós temos histórias que são mais o que a gente ouve, né. A gente tem a história, por exemplo, da Maria Eduarda, que é uma jovem de 19 anos. Em 2020 ela foi diagnosticada com um tumor no pescoço, benigno, mas ela teve que operar no começo de 2022 e acabou que ela teve uma hemorragia na mesa cirúrgica, que fez com que ela passasse 8 dias em coma na UTI. E durante esse coma, ela teve sonhos ela não consegue explicar muito bem, né, porque, enfim, é bastante complicado, mas ela teve sonhos com um lugar belíssimo, crianças, e em determinado momento uma figura apareceu pra ela, né, e perguntou: "Olha, você tem uma escolha, e é o seguinte, ou você fica aqui, ou você volta". E aí ela conta que falou: "Não, eu quero voltar porque eu sou jovem, eu quero ter filho", enfim. E aí a figura falou: "Então tá, mas você tem que fazer uma coisa por mim. Você vai voltar, mas enquanto não acontecer, você vai ficar aqui e eu quero que você reze todos os dias pelas pessoas que não tiveram a mesma escolha". Então foi o que ela fez, né. E ela conta que ela acordou desse coma super confuso, que ela tinha, um sono bastante perturbado nesse sentido, e que ela sonhou uma vez com a promessa. E ela sonhou que um padre da cidade deles, né, o Frei Cardoso, ia fazer a promessa pra ela. E no mesmo dia o Frei Cardoso apareceu e falou: "Vou fazer a promessa". Isso na vida real mesmo, fora da inconsciência. E o interessante desse milagre é que quando a gente sofre algum tipo de trauma, onde o cérebro é impactado, no caso dela pela falta de oxigênio por causa da hemorragia, em comas, não é comum que as pessoas sonhem, muito pelo contrário. Mas procurando mais sobre esse caso e tentando entender, não tentando provar que aconteceu ou não, Sim. mas tentando entender, a gente descobriu que o que ela passou é um estudo meio novo na medicina chamado experiência de quase morte. E o interessante dessas experiências é que todas elas partem da mesma narrativa, ou seja, existe um modelo. Pessoas que passam por experiências parecidas contam coisas parecidas. Então, lugares muito bonitos, a dificuldade de explicar o que ela estava passando naquele momento, a figura, as escolhas, o limiar com a vida e com a morte. Mas o mais interessante é que pessoas que passam por experiência de quase morte saem sempre transformadas, porque tem uma mudança que os médicos não sabem explicar muito do porquê acontece e do porquê essas experiências são tão transformadoras, que é justamente sobre os conceitos de vida e de morte. E é justamente o que ela fala. Então, quando a gente vai falar com ela, ela conta: o motivo de eu estar falando pra vocês tudo isso que aconteceu comigo, não é só porque contar faz com que comece a fazer mais sentido esse trauma dentro da minha cabeça, mas porque eu acho que quando essa figura de luz olhou pra mim e falou assim: você tem como missão rezar por aqueles que não tiveram a mesma escolha que você, ela tá me dizendo que eu preciso contar isso, porque isso precisa sair de mim. E é muito o que acontece no Damárcio também. Existe essa consequência do milagre, né? Disso que segue com as pessoas depois. E é muito o caso dela, porque ela é super jovem e ela sai com uma ressignificação completa da vida dela, nesse sentido. De Tá. que ela precisa se transformar. Agora, eu prestei bastante atenção no que vocês estavam falando e passa uma impressão de que as pessoas que vivem esses milagres, elas passam, mas elas recebem uma missão pós-milagre. E essa missão, né, talvez, não que há uma troca, não é uma moeda de troca. Olha, eu te dou esse milagre aqui, mas a partir de agora você vai ter que cumprir isso. Mas eu acho que quando a pessoa percebe esses sinais que vêm junto com o milagre, talvez é um pouco o sentido da vida daquela pessoa a partir daquela virada de chave, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que esse milagre de modo geral, porque Maria não é apenas Maria que se fala de milagres, né? A gente escuta milagres no mundo inteiro, os mais diversos possíveis. Mas é muito legal esse relato que vocês passaram, esses dois exemplos, porque até quem está aqui nos assistindo agora, ou está nos ouvindo, né? Que está lá no Spotify também, o podcast,
eu acho que é legal refletir o quanto a vida propõe isso para nós, às vezes, no dia a dia, né? Nas coisas pequenas. Porque milagre não é sempre algo muito grande. Porque toda vez que a gente fala milagre, a gente pensa em algo muito grande. E não é, né? O estar aqui é um milagre da vida, né? Nós somos um milagre, né? Porque há toda uma probabilidade para a gente não dar certo, né? Lá na fecundação, né? Então, nós somos resultado já inicialmente de um milagre, que é o milagre da vida, né? E depois cada um de nós tem uma história pessoal das nossas aventuras e desventuras aí ao longo da vida, né? Que é as coisas que a gente apronta. Então é muito legal, acho que, falar sobre isso e levar isso para um outro patamar que é fora apenas, não diminuindo, mas da discussão da espiritualidade, da fé, das religiões, né? Mas algo que também pode transcender, né? Agora, as dificuldades, né? Como é que foi? Vocês foram em Aparecida, vocês entrevistaram pessoas. Quais as maiores dificuldades que vocês encontraram dentro desse processo de pesquisa e de formação do livro, né? A composição do livro de vocês. Porque uma coisa é pesquisar, outra coisa é a hora de escrever, Uhum. né? Aí você se depara com uma realidade que é pesada. Então, quais foram essas dificuldades aí nesse trajeto? Eu acredito que a gente teve muito que em vários momentos despir de muitos julgamentos em relação ou até preconceitos que a gente já tinha em relação, àquela fé, em relação às histórias que a gente estava ouvindo, porque não a gente não estava numa função de julgar se o que a pessoa passou era válido ou não, se o que ela passou foi um milagre ou não, se a gente acredita ou deixa de acreditar no que ela falou. Até porque a gente tem que respeitar. A gente fala muito isso que foi, tipo, como se fosse algo que a gente seguiu muito durante nosso livro era que, a gente tinha que ouvir aquelas histórias. São histórias que não necessariamente precisam ser contadas, mas que merecem ser ouvidas. Porque nem sempre aquela história vai fazer sentido pra mim, vai se conectar comigo, mas para aquela pessoa, aquilo mudou a vida dela. Então a gente tem que ter um respeito muito grande na hora de ouvir essas histórias, de encontrar significado naquilo que a pessoa tá falando, sem colocar o nosso julgamento ali. E também eu acho que a gente encontrou muitos materiais muito bons em relação porque ela é uma fé que é muito grande. Então existem vários estudos sobre, existem várias pesquisas sobre. Então, em termos de material, eu acho que a gente encontrou muita coisa. Não foi um negócio tão Difícil. complicado, mas a gente tinha que filtrar muito o material que a gente tinha, porque existiam muitos materiais que pareciam grandes folhetins. Então foi Uhum. um processo que a gente teve que, tipo, o que parece ser um exagero aqui? O que de fato faz sentido? Eu acho que foi mais em relação a isso. Eu acho que tem algo também que fala muito sobre o aspecto humano do jornalismo, porque esses não são relatos fáceis de contar. Alguns envolvem traumas que, para eu entender, é muito difícil, porque eu não tô sentindo na Sim. pele também. Então, quando você tem alguém que se dispõe a se abrir dessa forma, é algo muito delicado nesse sentido, né. Tipo, até onde eu posso puxar, porque eu preciso saber. Até onde é melhor eu não perguntar, porque eu sei que vai ser um gatilho e eu não quero que seja um gatilho. É um trabalho muito dessas minúcias de entender o que a pessoa passou, sabe, de empatia nesse Sim, sentido. Porque o jornalismo também é muito disso, né. Como você conta uma história, se você não entendeu a história, se você não se propõe a se colocar no lugar da pessoa e entender de onde ela tá vindo, porque ninguém conta nada sem ter um ponto de vista, né, e você sim, tem que saber lidar com isso. sim. E nesses relatos em específico, eu acho que isso é muito forte também. Sim, é o que a gente vai falar, o que a gente pode esconder, ou até a parte de apuração, né, o que a gente vai falar, o que a gente vai deixar de falar. A gente tinha que tomar muito cuidado sempre, né, porque é a história de uma pessoa e não é uma história simples, né. Agora, dentro do processo, vocês acreditam que vocês se humanizaram mais e entenderam um pouco mais do ofício do jornalista? Uhum. Com certeza. Eu acho que é impossível você não passar, porque o jornalismo, de novo citando a Svetlana, ela fala de um negócio que eu acho interessantíssimo, que ela se denomina uma mulher ouvido.
E quando a gente fala do jornalismo, a gente pensa muito em falar, mas não em ouvir. E isso é importante demais. E nesses relatos a gente sente justamente isso. Porque fica óbvio a importância de você escutar. E escutar sem nenhum preconceito. Porque se eu chegasse com uma ideia pré-concebida do que eu achava que tinha acontecido, não ia rolar. Porque o que eu acho não importa. Porque não é o que a outra pessoa tá me contando. Não adianta eu ficar inventando, ai, porque eu acho que aconteceu isso, porque eu acho que. Não sei. É isso que o jornalista admite que não sabe nesse sentido. Eu não sei. E venho disposto a absorver isso de você, sabe? Eu Tá. acho que isso. Quer dizer, vocês não foram com a proposta de desconstruir a história do outro, né? Tipo, vamos provar que tá errado, não É, foi milagre. Não. é o contrário, É, né? É ouvir e fazer com que aquilo faça mais sentido ainda, porque outras pessoas vão ler o livro, outras pessoas vão ter contato com os relatos, né? E creio que vocês vão passar pela banca, né? Vocês vão passar por esse processo. E claro que talvez as perguntas vão estar muito mais eh, sobre o ponto de vista metodológico do que em si nas questões mais da espiritualidade, da fé, enfim. Mas esse embasamento teórico é importante também, né? Fundamental, até porque é um direcionamento, né? Acadêmico. Mas se eu perguntasse eh, individualmente para cada uma de vocês, como ficou a fé de vocês? Porque assim, a gente vai até um ponto. Eu, como historiador, a história oral para mim sempre foi importante, apesar que a historiografia ela sempre foi um pouco resistente à história oral, porque vocês sabem que o historiador ele vive de documento, ele precisa da fonte, e quanto mais essa fonte for palpável, ela dá mais força para o meu trabalho, para o meu projeto. A história oral, ela é muito subjetiva muitas vezes, né? Vocês entraram de um jeito nesse projeto. E como que ficou a fé? Agora eu tô falando de espiritualidade mesmo, né? Não o jornalista. Mas como é que ficou a fé de vocês escutando essas histórias e todas essas experiências? quer começar? Jogo essa para você agora. Ok, Depois eu ok. volto. Olha, eu acredito que é impossível você entrar num projeto desse, ouvir todas as histórias e pesquisar tudo que a gente pesquisou e não se sentir impactado por tudo isso. Em diferentes momentos eu senti diferentes impactos pra mim, mas eu acho que a devoção a Maria eu admiro muito hoje, porque essa figura que é Maria, que em suas diferentes manifestações, suas diferentes representações para cada país, para mim eu admiro muito isso. Eu acho que é uma fé muito bonita. É uma fé, uma figura que de fato para as pessoas ela acolhe. Ela tem essa representação da mãe, essa figura do amor. E eu acho que isso é absolutamente inegável. Eu não sei se eu me chamo de devota, mas eu tenho uma admiração absurda hoje pela essa figura de Maria. Eu acho que é uma fé, assim, que transcende, é uma fé inclusive uma fé muito próxima das pessoas. É uma figura que ela cria uma proximidade absurda com as pessoas que colocam as suas preces para ela, né. Então eu acho que e é impressionante como quando você analisa essas histórias ou você ouve essas histórias, elas são aquele microcosmos da pessoa. Mas você começa a ver o quanto isso espelha no macro, o quanto você consegue ver naquele relato, naquela história, coisas que se desdobram e que você percebe que tem a ver com a sociedade. Então é uma fé que ela é individual, mas ela é um reflexo, ela é um espelho do que é o social. Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou falando, a fé no Brasil em relação às figuras femininas são grandes, como Maria, por exemplo. Eh por quê? Você pensa, na figura do brasileiro, a mãe, as figuras femininas são muito presentes. Porque a gente está falando de um país que, dados de 2023, é uma média de 500 registros de nascimento por dia que não tem o nome do pai. Então, desde o nascimento, a figura da mãe é extremamente importante para a pessoa. Então, eu acho que você começa a perceber que essa fé, ela não se justifica só no sagrado.
ela tem uma presença na nossa sociedade, ela tem uma presença no nosso dia a dia que ela é muito grande. E quando você começa a reparar, ela tá ali todos os momentos. Você tá no metrô, você olha uma pessoa que tem a tatuagem de Aparecida, tá usando um Um, terço de um Fátima, pingente, um um pingente, brinco. tudo. As pessoas é uma fé que tá ali concretizada o tempo todo, você vê. Então, pra mim, é uma presença constante de uma afirmação de que você não tá desamparado. É uma afirmação constante de que se você precisar, você pode pedir para aquela mãe que ela vai te ouvir. Ela vai segurar a sua mão, ela vai te direcionar para um caminho, ela tá lá. Pode ser que a mãe pode puxar a sua orelha uma hora e falar assim: "Olha, eu sei que era isso que você queria, mas não vou te dar. Eu vou te dar outra coisa, mas você vai aprender com aquilo". Então, pra mim, eu acho que virou isso. É uma fé muito grande que transcende qualquer instituição. É, eu também não diria que eu me tornei devota, mas se for pra falar de espiritualidade mesmo, me traz algum conforto e felicidade de saber que várias pessoas têm a quem recorrer, sabe? E de que, de uma maneira ou de outra, e também de formas que eu não entendo completamente, e nem acho que vou compreender no meu tempo de vida, porque tem alguns mistérios que não foram feitos para ser desvendados, É, eh, eu acho isso lindo, porque a gente pensa no sofrimento, né? Que dizem que é a base da religião, né? É a busca do conforto, porque a vida é dolorosa, né? O corpo é pesado. E você saber que você tem uma mãe que vai estar sempre com a mão estendida, nem que seja pra te ensinar alguma coisa ou pra te ensinar a lidar com a dor, que às vezes é tão importante quanto, na verdade, né? Poderia dizer que superar a dor é lidar com a dor. É, é muito forte, né? Ainda quando a gente ouve a história dessas pessoas e elas olham pra você e elas dizem, por exemplo, uma das pessoas que a gente entrevistou falou assim: várias coisas aconteceram na minha vida. Eu não sei dizer se é milagre ou não, mas mulheres aparecem e resolvem os meus problemas. E eu acredito que são Marias. Eu não sei se são elas todas as vezes, mas eu acredito que ela esteja lá do meu lado. Saber que você não tá sozinho é muito forte, né? sim. E eu acho isso belíssimo. E ouvindo esses relatos, é impossível não pensar, não estou sozinha. De uma forma ou de outra tem alguém ali, sabe? Muito É. interessante. Agora, dentro dessa visão toda que vocês passaram, eh, vocês foram bem recebidas? Como que foi? Porque vocês abordaram pessoas, né? E lá em Aparecida, entrevistaram pessoas. Como é que foi a experiência lá no santuário? Vocês foram bem recebidas ali pelas pessoas? Esse trabalho de abordagem, eu pergunto porque hoje as pessoas estão muito sisudas, né? Tudo muito rápido, tá todo mundo sempre correndo. Aí vem duas jovens ali falando que são estudantes de jornalismo que estão fazendo um projeto. Ninguém se sentiu ofendido? Vocês estão aqui para quê? Ou querem saber minha história por quê, né? Como é que foi essa experiência? Porque eu acho legal as pessoas ouvirem, né? Para entender como que tá essa relação humana. Eu acho que a gente pode dividir em 2 reações. Teve a reação das pessoas e a reação das instituições, que foram diferentes, bem diferentes. Tá. Eu acho que quando a gente abordava as pessoas, elas ficavam felizes em falar. Até usando uma aspas aqui de uma das pessoas que a gente entrevistou, falava assim: "Nossa, hoje eu vou falar de você. Maria, hoje eu vou falar de você". Sério, falava dessa forma. É É, assim. Quer eu dizer, ela se sentiu muito importante porque ela estava falando sobre Uhum. Maria. Que a figura legal. de Aparecida, a figura de Maria. Então as pessoas, elas querem contar. Elas queriam falar. Era algo que parecia que era quase uma necessidade, né. Inclusive essa mesma pessoa que falou: "Ah, hoje eu vou falar de Maria", ela falou assim: "Eu não sei muito o que a minha história tem pra vocês, né. Eu É. não sei o que vocês vão aprender com a minha história, eu não sabia nem se minha história tem relevância. Mas eu falei pra Maria que hoje eu ia falar dela". Então é de uma simplicidade, mas é o ato das pessoas querem ser ouvidas. Eu sinto isso. Aham. E aí teve a reação das instituições, que não foi fácil. É. É. Teve muita resistência, inclusive em relação ao santuário. A gente
teve um processo, assim, de, sei lá, 6 meses conversando com o É, santuário. foi um absurdo balde de água fria. Foi. Porque a gente falou, não, eles vão ser disponíveis. E aí a gente teve que lidar com a assessoria de imprensa do santuário. E nossa, e a gente mandava e-mail e voltava. E não, porque o trabalho de vocês, o pré-projeto, tem que passar por uma avaliação e não sei o quê. Deu 6 meses. Falou, não, tudo bem, vocês podem falar. Falei, tá bom, a gente pode falar. Mas a gente pode falar com tal coisa? Não. A gente pode fazer tal coisa? A gente Não. pode acessar tal documento? Não. Aí passou um tempo, pararam de responder. A gente falou, Não. não. Mas, ao mesmo tempo, quando nas nossas visitas pro santuário, quando a gente abordava pessoas lá, pessoas que trabalhavam lá, eles eram receptivos. Eles Então, a gente contavam. sentiu que foi mais uma questão burocrática ali, Tá. até de avaliação deles lendo nossas ideias, nosso projeto, nosso objetivo e falando assim: ah, não, vamos deixar, mas, ó, É. não tanto. Burocracia e fé parece que não combina, né? E é bem por aí mesmo, né? Quando você burocratiza demais, você acaba distanciando. E isso não é legal. Mas você vê, a pessoa que trabalha lá, não, aí ela quer falar, Sim. né? E, enfim. Você fazia uma pergunta e às vezes ficava, tipo, 15 minutos conversando com a pessoa, porque as pessoas de fato têm essa vontade de falar. E os lojistas, eles vivem essa atmosfera de Maria também? Ou é Uhum. apenas o lojista que tá ali? O que que vocês sentiram? É que assim, parece ser muito difícil você viver em Aparecida e diferenciar a sua vida privada com a sua vida econômica. Não tem como. A gente Porque chegou a essa conclusão. Tudo gira em torno da santa. Se você não tá trabalhando como lojista, você possivelmente produz as figuras e assim Tá. por diante. Porque você tem o santuário e apesar da cidade ter vindo antes do santuário, parece que é ao contrário. Tanto que o santuário está no morro, no alto, e você desce e aí você tem a cidade aos pés do santuário. E nesse sentido, quando a gente fala com os lojistas, isso fica bem claro. Porque, por exemplo, um deles contou pra gente que... porque aqui é assim, dia 12 é vazio na hora da procissão. Você pode andar de bicicleta. Mas o que acontece? 2 horas da tarde, cai uma chuva. E aí, 4 horas da tarde, já está o solão e tudo seco. É a santa que manda limpar. Ou Eles seja, falam assim, assim, naturalmente. Eles vivem aquilo, né? Exatamente. E Aparecida, o pessoal de Aparecida que assistiu o programa, é uma cidade muito quente, né? Nossa. As experiências que eu tive em Aparecida foi assim, Muito é uma calor. cidade muito quente, né? E quente que eu digo, a temperatura Sim. mesmo, né? É muito quente. E geralmente, pelo menos as oportunidades que eu tive, sempre estava lotada, né? Muita gente. Só que flui, né? É uma coisa interessante. É muita gente indo, muita gente vindo, tudo lotado, assim. Eu sentia restaurante, as coisas todas muito fluída ali, né? E a cidade, obviamente, gira em torno, né, dessas pessoas que lá vão, né? E que acabam consumindo, né? A cidade como um todo, desde a alimentação até a fé, né? Literalmente dizendo. E dentro de todos esses desafios que vocês tiveram, dentro de toda essa busca, né, de Aparecida, dos fenômenos, dos milagres, e todas as conclusões que vocês chegaram hoje, né, vocês têm orgulho do trabalho de vocês? Vocês falam assim, olha, como eu falo do 1818, eu tenho orgulho desse programa, porque por aqui passa todas as religiões, né? Todas. A gente está procurando trazer todas as falas, porque é muito o nosso país, né? E levar para as pessoas palavra de amor, de paz, de união, de ecumenismo, de fé. Tudo isso com um grande objetivo que é amor universal, que é uma sociedade melhor, mais harmônica e assim por diante. Então eu falo, eu tenho orgulho do 1818. Esse é um projeto que eu sei que vai impactar 1, 2, 10, não sei quantas pessoas. Vocês hoje falam isso desse filho que vocês conceberam aí, né? Vocês têm orgulho disso? E o quanto esse projeto vocês acreditam que pode impactar
as pessoas. Ok, é muito orgulho, eu acho, porque Aham. foi muito sofrimento ali. Todo mundo brinca, né, TCC é sempre aquele É, momento é, difícil, aquela coisa é. difícil de É um fazer, e de pouco fato é, difícil, de É. fato sim. E eu é, de como fato é. professor, eu sempre falei: "Meu, para de drama, vai, faz aí, Não, todo mas mundo faz, vocês só choram, só fazem drama". Eu sempre falei isso, né. mas é um drama, É, É, é mas um é drama. divertido ver esse é drama. formativo na É vida de uma formativo, pessoa. é um processo, mas eu acho que, trouxe um orgulho sim, porque se você lê o nosso livro esperando que a gente vai provar se existem milagres, ou se eles acontecem como eles acontecem, vocês não vai É, conseguir achar essas respostas. não é isso. Não é o no e eu acho que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, porque a gente falava: "A gente quer ouvir essas histórias, a gente quer conhecer, a gente quer ir atrás, a gente quer fazer parte também disso". E eu acho que a gente conseguiu, de algo certa forma, ouvir o que a gente tinha que ouvir. Por exemplo, a gente encontrou diversas pessoas muito diferentes que falam que tem essa devoção, inclusive um dos relatos é de uma pessoa que fala que ele é um ateu não praticante. Aí você pensa, ele não acredita, mas ele fala que passou por um milagre e que foi Aparecida. Tá. Só que a fé dele não estava depositada na imagem de Nossa Senhora, a fé dele estava depositada na figura da avó dele. Que por consequência devia ser devota de Maria e que fez, eh, alguma promessa, algum pedido para Uhum, Maria, né. Exatamente, foi. ele fala que foi a promessa da avó, a fé da avó que o curou. Só que inclusive nesse capítulo a gente traz questões de que, de fato, o remédio que ele tomava pode ter sido o que fez o milagre. É, Porque ele, no caso desse personagem, ele tinha um tumor no 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 cérebro. É. cérebro, não lembro o nome do lugar especificamente, mas ele tinha um tumor no cérebro e com o tempo, um período, assim, de anos, fazendo o uso de um remédio, desapareceu. Hoje ele É. não tem mais o tumor. Talvez o milagre começou antes, quando o cientista descobriu O O a remédio. remédio. composição, Exatamente. né, não que o cientista não foi competente, né, pelo contrário, mas a sapiência que foi dada a ele, talvez seja uma obra de Deus, né, e aí tá o milagre, enfim. E essas são as questões, porque o milagre ele não necessariamente é um acontecimento ou um fato isolado, né. Então são essas e, por exemplo, em específico, a gente achou muito engraçado esse caso em específico, né. Então eu acho que foram muitas circunstâncias que hoje eu falo: "Nossa, estou orgulhosa, foi um trabalho legal, a gente sofreu, a gente foi em Aparecida num calor de 40 e poucos graus, foi Literalmente. que dia quente, gente, que dia É. quente". Mas foi, sabe, então eu sinto muito orgulho, acho que a Mafê também. Não, é, eu também. Vou ser sincera, quando a gente começou, eu não estava esperando que eu ia gostar tanto. Falei: "Meu Deus, eu vou odiar no fim o processo". Mas eu acho que é muito difícil odiar nesse sentido, porque você nutre esse projeto, né. E, de certa forma, é um pedacinho de você que tá ali. Ah, Não sim. tem como evitar, assim. Você escreve e você deixa ali um monte de coisa que é sua. É, é. Não tem o que fazer. E eu acho que justamente essa diversidade de fontes foi algo muito interessante, porque eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu mostrar que o milagre é muito mais complexo do que mover montanhas. É quase narrativo. É a história de vida de uma pessoa que forma um milagre. Impossível falar de um milagre sem ter a história dela. É, desconectar, né. Exatamente, exatamente. É até engraçado que quando você ouve a palavra mover montanha, você fala assim: "Não, isso é muito difícil". Mas quando você percebe as nuances e tudo aquilo que compõe um milagre na vida real ali, é muito mais É, complexo. Parece que mover uma montanha seria assim, ó, é. pronto. É, na verdade a gente tem aí uma metáfora que por trás dela tem uma abstração absurda, né. E aí depende do ponto de vista e a subjetividade como isso Uhum. acontece, né. Eu acho que, a montanha pode ser removida, mas como, aí existem várias possibilidades, né. Mafê, Deus e tempo para você, defina para nós. Nossa, que pergunta tranquila, né. Bom, Deus. Eu acho que Deus não precisa do tempo, né. Tempo eu acho que é material, depende do corpo. Ao mesmo tempo, acho que tempo é mudança, e suponho que Deus faz parte da mudança também. Então, acho que dissociar ele completamente do conceito de tempo, sendo que, em teoria, Deus criou todas as coisas, também é impossível. Mas acho que viver o tempo é nosso, e que
Então, a gente precisa fazer o máximo que a gente pode no tempo que a gente tem, porque suponho que também é o que Deus iria querer. Sim. É, e viver bem, né? Feliz, tentar fazer as coisas, todas as coisas terem sentido, né? Uhum. Agora, vamos pontuar, né? Hoje é dia 12 de outubro de 2023, Dia Nacional, né, da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos aqui conversando exatamente sobre Nossa Senhora, sua história, alguns milagres, experiências e etc. Então, agora, de uma forma muito pessoal, eu vou pedir para vocês deixarem aqui uma mensagem, a Ana Clara a sua, a Mafê a sua, para as pessoas que acompanham o nosso episódio. É, talvez com a inspiração de Maria, né? Aquilo que ela ensinou para vocês no trajeto que vocês cumpriram para chegar nesse livro, no trabalho final, entre aspas, porque o livro ele pode ser reescrito infinitamente, né? Porque a gente muda, né? E então, qual é essa mensagem, Ana Clara, que você deixa hoje e lembrando e cravando nesse dia, né? De uma Maria que é fé de muita gente, independente de uma instituição. Eu acho que eu vou primeiro parafrasear um trecho da oração para Nossa Senhora Aparecida, que fala que não se sabe de alguém que a tenha clamado por ela ou feito um pedido para ela que não fosse ouvido. Eu acho que isso sintetiza o que é Nossa Senhora Aparecida. É aquela figura que, independente de quem você é, independente da sua fé, independente do que você acredita, ela vai te acolher. Ela vai segurar a sua mão, ela vai estar ali para você e ela vai fazer os seus pequenos milagres ou os seus grandes milagres, porque também não dá pra gente colocar um tamanho no milagre, mas a importância dessa figura feminina, esse lado feminino de Deus e a importância que ele tem, que ela tem não só na nossa sociedade, mas para cada uma dessas pessoas. E a gente tem que ver isso, não só dentro do imaginário popular, dentro do imaginário da sociedade brasileira, mas reconhecer a força que essa figura feminina tem e dar crédito a essa força feminina. Então eu acho que é para as pessoas também, sentirem esse acolhimento, porque da mesma forma que a gente sentiu ao ouvir esses relatos ou a pesquisar essa figura, a gente sentiu a força que ela tem, que as pessoas também consigam sentir a força que ela tem. E que ainda mais esse dia, que é o dia dela, que cada um consiga não só ver o que tem por trás daquela imagem de terracota, né, ver o que tem por trás daquele santuário e conseguir sentir de fato o que é a fé de Maria, quem é Maria, né. Acho que é isso. Muito bem. Mafê, a sua mensagem. Eu quero usar uma passagem de um livro que desde que eu li, nunca mais saiu da minha cabeça. Toda vez que eu preciso, eu repito ela, que é Chico Xavier, no Boa Nova, psicografou que depois que Jesus morreu, Maria foi viver numa pequena cidade do Egeu. E lá começaram a juntar pessoas que iam procurando conselho. Que uma vez chegaram nela e perguntaram: "Como é que eu faço para lidar com todo esse sofrimento, com toda essa dor?" Ela olhou, só respondeu: "Isso também passa." E eu acho que é isso. Isso também passa. Né? E passa. E passa. Eu acho que isso é uma coisa que eu sou mais velho que vocês e, e a vida me ensinou profundamente isso. Na verdade, parece muito simples e parece muito superficial dizer que tudo passa. Porque às vezes a gente está no momento do problema, da aflição, e a gente parece que aquilo não tem a luz no final do túnel, mas essa luz existe, né? É, e as coisas realmente elas passam. E tanto passa que eu sempre digo, olha, às vezes a gente sofre muito se a gente tivesse, se eu pudesse voltar lá, eu não ia sofrer tanto, porque nada como um dia após o outro e as coisas elas vão se ajustando como uma engrenagem, às vezes demora um pouco,
mas eu garanto que eu já passei muito nervoso desnecessário nessa vida, porque a máxima de que tudo passa é real, né? E é isso mesmo, né? Então, acho que a gente tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que acreditar mais na humanidade, tem que ter mais empatia real, não apenas na palavra, né? As pessoas falam muito gratidão, mas que isso seja verdadeiro e não apenas a palavra, né? Isso venha da alma, né? Do espírito, do coração, né? Cada um care isso da maneira que quiser. Mas, enfim, eu creio que o nosso programa hoje cumpriu a sua missão, né? De falar sobre o projeto de vocês. Parabéns pelo projeto. E tomara que esse livro, uma hora, ele se torne físico, para que a gente possa depois divulgar ele aqui no Quem sabe? programa, né? A O, princípio e-book, vamos ver, quem sabe. não, mas e-book já é uma produção, né? Sim, sim, sim. E já dá para colocar em algumas plataformas aí. Tem plataforma que hoje você coloca só e-book e tá lindo, Vai acontecer. Vai né? acontecer, vai acontecer. Então isso vai ser bem legal, divulgar aqui, né, o livro de vocês. Então, muito obrigado, Mafê, pela sua presença. Foi muito legal. Tenho certeza que a tua experiência vai impactar pessoas, vai trazer inspiração. Vocês são tão jovens, né? Vocês estão na fase da vida que pode falar a idade, né? Eu sempre falei a minha também, não tem esse tipo de problema, né? Mas vocês são duas crianças aqui para mim, né? No bom sentido, não é no diminuir, pelo contrário, né? É mais a perspectiva de, meu, vocês têm tanta coisa para viver, tanta coisa boa ainda que vocês vão viver, tantos TCCs vocês vão ter que fazer ao longo da vida ainda, sabe? E é muito bom a gente estar aqui vendo que a esperança existe, né? Uhum. E é a luta de vocês que faz com que isso se renove todos os dias. Bem, eu me despeço agora de vocês, né? Obrigado, né? Mais uma vez, pedindo para você se inscrever no nosso canal, pedir para você deixar seus comentários, façam perguntas para as meninas para elas poderem responder aqui no canal, né? Eu vou depois as redes sociais de vocês, Ana Clara. A minha é Ana com 2 As, _ Lambert. Tá, Mafê. Então, eu sou meio low profile, não tenho Instagram, mas vocês podem me achar no Facebook como Tá. Maria Fernanda Souza Petriza. Ok, Maria Fernanda, depois eles vão colocar direitinho também. Uhum. E depois, claro, no YouTube, se alguém deixar comentários, depois vocês respondam Uhum. lá Ok. também, conversa com o pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não posso esquecer que quem me veste é a Explore Clube, né? Chega lá no site do pessoal que vocês vão adorar. Tem roupas de qualidade incrível. E como eu sempre digo, agrega tudo aquilo que eu acredito. Alpinismo, montanhismo, trilha, tudo que sempre eu gostei de fazer na vida e que me conecta com a natureza e com a minha espiritualidade. E a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, né? RPA Produções, Bacarim Escola de Idiomas, vamos lá, Ana Clara. Pousada Recanto dos Ventos e a E Noesis. Noesis, né? Que também terapia online aí para o pessoal que está fora do Brasil. Então, muito obrigado a esse pessoal que nos apoia, que faz com que esse programa de fato aconteça. Bom, curtam agora o finzinho desse dia, né? Desse feriado. Pensem muito, reflitam muito sobre fé, espiritualidade e milagre. E eu acredito profundamente que o podcast 1818 está cumprindo a sua missão em trazer uma palavra de amor universal, tolerância, ecumenismo e um mundo melhor. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a vocês muita, muita e muita luz e até o próximo episódio.